O futuro finalmente chegou. Chegou o ChatGPT 4o, ou Omni, e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para entender tudo sobre essa nova atualização assim que é revolucionária nas IAs e no ChatGPT e também como que isso pode impactar na sua vida. Então, mesmo se você já ouviu essa notícia por aí, agora é a hora de você realmente saber como que isso funciona. Então vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que foi prometido no ChatGPT 4o, as novas funcionalidades e as datas também de quando eles vão lançar e algumas perguntas que a gente se fez quando eles lançaram essas novidades todas, tá? Então, primeiro de tudo, né, o que é esse ChatGPT 4o, ou Omni? Ele é um passo mais perto de uma interação mais humana do ChatGPT com a gente. Ele é muito melhor em compreender voz, texto e também em reconhecer imagens. E eu vou mostrar para vocês já vídeos aqui sobre isso. E lembrando também que nesse vídeo aqui vai ter capítulos, tá? Então se você já sabe um pouco, você pode pular para outro capítulo. Você pode ver na parte que eu falo quando que vai lançar. Você clica no capítulo também. Então o vídeo aqui, no nosso vídeo, é sempre para poder economizar o seu tempo, te dar a informação de uma forma mais resumida o possível para você aprender o mais rápido possível, assim como as IAs já ajudam a gente, né? Então ele é melhor em compreender voz, texto, também em reconhecer imagens. Ele possibilita a conversa em tempo real. Eu vou mostrar isso nos vídeos. Então a gente envia um áudio e depois de alguns segundos ele já responde de volta para você, com um lag, assim, com um tempo de resposta muito pequeno. Parece quase uma conversa mesmo. É aquela coisa que do assistente virtual realmente está cada vez mais assistente. E daqui a pouco não está sendo nem mais tanto virtual, está quase presencial do jeito que ele está trabalhando. Ele entende o contexto do que ele vê e ouve, como um ser humano. Quando você pergunta algo, ele vai analisar, mas ele não vai só analisar o que você falou, ele vai analisar o seu estado emocional, por exemplo, a sua respiração, a sua roupa, onde você está. Cara, tá muito maluco mesmo, tá muito louco. E antes, assim, até você pode estar se perguntando por que eles botaram esse nome, né? Já tem um ChatGPT 4, agora botaram um -O. Bem, esse O vem de Omni, que é por ter vários modos de interação, justamente com tudo que ele consegue capturar, assim, por exemplo, com o celular ou com o aplicativo que vai ter para computador também. Como que ele consegue processar essas informações. O Omni, então, quer dizer tudo, né? Ou todo. E agora aqui eu vou mostrar para vocês os vídeos que a OpenAI liberou e que mostra todas as capacidades e como ele realmente pode operar e um dos múltiplos atividades que ele pode atuar e que a gente nem imagina. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're nice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry-style office or something? Olha só que interessante, né? Quando a gente já começa a analisar aqui, o ChatGPT, ele tá vendo aqui na direita na câmera, né? Você vê aqui a posição da câmera. Ele já tá entendendo como é que a pessoa tá, já falou sobre o moletom, falou sobre o ambiente que essa pessoa está. E agora essa pessoa vai falar um pouco mais sobre esse ambiente, mostrar um pouco mais e mostra que o ChatGPT, assim como uma pessoa, vê o ambiente, analisa e já consegue dar uma resposta em relação a isso. Might be doing based on what I'm showing you here? I can see it looks like you're in some kind of recording or production with those lights. Possibly a mic. It seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live Ele já entendeu o contexto e já entendeu que tá rolando uma gravação. stream. Yeah. In fact, we've got a new announcement to make. Exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as É até engraçado, né, que o ChatGPT ele já tá até com um tom de comédia, assim, eles colocaram um jeito de resposta amigável e muitas vezes com comédia mesmo, como vocês vão ver nos outros vídeos também. a part of OpenAI? You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model act with the world through audio, vision, and text. Olha só que interessante, né, pessoal? Então agora aqui também tem um outro vídeo de uma pessoa que pergunta pro ChatGPT para analisar como é que ele estaria vestido, como é que ele faria para uma entrevista de emprego. Eu não vou passar todos os vídeos para não tomar o tempo de todo mundo, vocês podem ver depois aqui no próprio site, no YouTube da OpenAI, tá? Aqui vocês conseguem ver todos os vídeos. Eu trouxe os mais interessantes e estou passando de forma por alto para vocês verem mais a noção como um todo. Como eu falei, eu priorizo aqui o tempo de vocês. Então ele mostra aqui falando com o ChatGPT, perguntando para ele como é que ele tá para uma apresentação de emprego. O ChatGPT fala de uma forma engraçada e muito simpática. O cabelo tá um pouco bagunçado, fala outras coisas. E depois ele até fala, e agora, ChatGPT, se eu botar aqui um chapéu, será que eu tô bem apresentável? E o ChatGPT fala, você pode até se destacar, mas acho que não seria tão bom assim para essa entrevista. Então é bem interessante mesmo a relação contextual e parece que você está conversando com uma
pessoa, o que é o mais louco. Aqui depois tem uma outra aplicação muito interessante, né? É aquelas coisas que às vezes a gente não imagina inicialmente do ChatGPT, mas que realmente pode ajudar muitas pessoas, nesse caso, pessoas com deficiência visual, que o ChatGPT ele pode servir como se fosse o olho das pessoas e ele vai descrever o ambiente para as pessoas. Então aqui no caso é uma pessoa com deficiência visual e ela está perguntando o que está acontecendo ao redor, então ele fala que tem a bandeira, explica como é que funciona a bandeira. Depois ele até pergunta, o que está acontecendo aqui? Ele fala que tem uns patos e um pato mergulhou, provavelmente para arranjar comida. Então é muito interessante mesmo nesse aqui para ver como que o ChatGPT pode ajudar pessoas que têm alguma deficiência ou de outras maneiras que a gente não imagina mesmo. Nesse caso aqui, por exemplo, ele pode ajudar. Esse aqui um pai está ensinando um filho sobre uma questão de matemática, mas ele fala, olha, eu quero aqui que você ensine ao meu filho, mas sem dar a resposta. Ensine para ele sobre o problema aqui e como resolver. My son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make... Então ele até fala que você ainda pode fazer perguntas e direcionar ele e que meu filho está aqui ouvindo. Então ele vai falar diretamente com o filho nesse caso. Então realmente assim é incrível. E agora uma última parte que eu vou até depois no final do vídeo falar de uma inovação tecnológica que pode ser feita com isso, mas em relação à tradução do ChatGPT. Isso aqui foi na própria apresentação sobre o ChatGPT 4. E ele fala, essa pessoa aqui fala em italiano, e ele fala, olha, eu quero que você intermedie aqui como um tradutor, e ela vai falar em italiano, eu quero que você traduza para inglês. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente, sì. Então é realmente incrível assim toda a aplicação que pode ser feita com o ChatGPT nesse novo modelo. E eles também vão liberar em breve não só essa questão do ChatGPT 4o, mas vai ter um aplicativo do ChatGPT para desktop, para computadores. Por enquanto é só para o Mac, tá? E o Windows vai vir ainda nesse ano. E assim, a gente fica se perguntando, né, quais são as datas de liberação dessas funcionalidades. O que já está disponível, o que vai vir nas próximas semanas. Isso aqui foram de levantamentos não só dos vídeos, mas de posts de blog que eu fui lendo aqui do OpenAI e trazendo para vocês. Então já disponível tem o lançamento das capacidades de texto e imagem do ChatGPT 4o no ChatGPT. Já está disponível no plano grátis também, então todo mundo que utiliza o plano grátis vai poder utilizar. E eu vou falar um pouquinho também por que eles andaram liberando isso aqui no plano grátis ao longo desse vídeo. Os usuários Plus, todo mundo que paga, né? Tem limites de mensagem até 5 vezes maiores de quem não paga, utilizando o ChatGPT 4o. E para quem é desenvolvedor, acesso ao ChatGPT 4o na API para desenvolvedores com modelo de texto e visão, que é o que eles estão liberando. Nas próximas semanas, para os desenvolvedores também, vão ter novas funcionalidades de áudio e vídeo, né? Que, por exemplo, isso aqui tudo que eles mostraram, né? Foi uma versão mais avançada que ainda não está disponível, mas eles vão disponibilizar em breve para alguns, e eles estão disponibilizando, no caso dos desenvolvedores, para alguns poucos parceiros que eles estão selecionando lá. E vai ter um lançamento da nova versão do modo de voz com o ChatGPT 4 em alfa dentro do ChatGPT Plus. Então ainda vai vir novas coisas aqui nas próximas semanas. E aí a gente se pergunta, né, que antes no ChatGPT tinha limitação da data, que ele estava até 2021, e até que data, na outra versão, né, até que data agora vai estar atualizado, vai estar treinado o ChatGPT? Bem, ele vai estar atualizado até outubro de 2023, essa nova versão 4o. E quanto que vai custar? Disponível no plano grátis, então vai ter de graça para todo mundo, como eu falei. Um pouquinho mais de detalhes sobre como é que funciona o plano grátis, né? Ao utilizar o ChatGPT 4o, os usuários gratuitos do ChatGPT agora terão acesso a recursos como experiência com inteligência de nível ChatGPT 4, que antes a gente usava o 3.5, então agora vai estar muito melhor, as respostas vão estar melhores. Obter a resposta tanto no modelo quanto da web, análise de dados e CRI gráficos, então muitas funcionalidades que já tinham no ChatGPT 4. Converse sobre fotos que você tira, envie arquivos para assistência em resumos, escrito análise, por exemplo, quando você envia um PDF. Descubra e use os GPTs e a GPT Store. Então, isso era uma coisa também que era um diferencial de você ser um plano pago. Agora você vai conseguir utilizar com o plano grátis. E uma experiência útil com mais memória. E aqui haverá também um limite no número de mensagens que os usuários gratuitos podem enviar com o GPT-4, dependendo do uso e da demanda, como a gente já tinha experienciado lá no passado. Quando o limite for atingido, o ChatGPT vai mudar automaticamente para o 3.5, que já era o normal liberado para quem estava no plano grátis, para que os usuários possam então continuar com as suas conversas. No plano pago, os usuários vão ter um limite de interação até 5 vezes maior e um acesso antecipado às novas funcionalidades, porque eles também assim estão abrindo muitas coisas que eles não faziam antes
para os usuários grátis, mas eles continuam dando certas vantagens no plano pago para as pessoas continuarem a utilizar o plano pago. E é aquela coisa, né? Por que a gente se pergunta por que eles lançaram agora, assim, tão rápido, não fizeram nem muitos teasers antes para poder trazer essa novidade, né? Bem, é porque o Google vai lançar novidades essa semana para o Gemini. E eu também quero trazer aqui para vocês, eu ou a Tainara, a gente vai trazer vídeo aqui para vocês sobre essas novidades. Então, se você quer ficar ligado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir aqui esse vídeo também para ajudar a entregar mais pessoas que precisam saber dessa novidade. Você pode compartilhar também e comenta aqui embaixo também o que você está mais gostando dessa nova versão do ChatGPT 4, o que mais que você achou interessante e alguns receios que você pode ter, outras coisas. Comenta tudo aqui embaixo que eu quero muito que a comunidade aqui, que o pessoal converse e aprenda cada vez mais sobre ChatGPT e inteligências artificiais. E também, se puder, se inscrever aqui no canal não só para ser notificado desse novo vídeo que a gente vai fazer da Gemini e outras coisas, mas também para nos ajudar a chegar aos 100 mil inscritos, que a gente está quase lá e o nosso objetivo é chegar aos 100 mil inscritos. Por favor, nos ajude aqui também. Então, por que eles estão liberando de graça, né? Tiveram inovações tecnológicas dentro do próprio ChatGPT, da OpenAI, que deixaram isso mais barato, tá? Então, a Mira Murati, a CEO da OpenAI, ela falou que anteriormente, para o ChatGPT processar imagens ou áudios, a OpenAI conectava vários modelos, cada um especializado em um tipo de mídia ou modalidade diferente. Então eram vários modelos diferentes trabalhando em conjunto. Conectar esses modelos resultava em tempos de espera significativos, mas ao combinar todas as modalidades em um único modelo, o processo se torna muito mais rápido. Então transformaram várias coisas que eram diferentes conectadas em uma só. Então isso deixou muito mais rápido e muito mais barato, porque aí você processa menos, tem menos custo de processamento. Por exemplo, o novo modelo pode traduzir uma conversa entre duas pessoas falando diferentes idiomas em tempo real, sem nenhum atraso para carregar ou processar. Foi aquilo que eu mostrei para vocês ali no vídeo da tradução do italiano, agora italiano ou espanhol? Acho que era italiano para inglês. E também, né, outra questão foi justamente essa questão que eu falei do Gemini, que eles vão trazer agora. Então, você vê que quanto mais concorrência, né, o mercado tende as pessoas a terem que se virar. Então, o ChatGPT, ele liberou mais coisas de graça, porque o Gemini, a diferença entre o plano grátis e o pago não é tão grande assim quanto tinha no ChatGPT. Já tinha muita coisa que o Gemini já fazia. Então, entre outras IAs também, que tem muita acessibilidade para o plano grátis. Então, o ChatGPT está tentando liberar mais coisas para o plano grátis para aumentar a base deles de clientes de plano grátis. E agora, uma questão assim que eu acho que vai ser muito interessante para vocês nesse vídeo, que eu não sei se outras pessoas ou outros canais andaram falando tanto, mas por que o mundo não será tanto o mesmo? E aqui eu trouxe um pouco da minha análise em relação a isso. Por exemplo, o Google Maps. Eu pessoalmente acho o Google Maps uma das invenções mais incríveis que existem e a gente não dá tanto valor ao Google Maps no dia a dia, a gente já toma como garantido e a gente não para tanto para pensar, caramba, como que funciona o Google Maps, como que ele mudou minha vida e como que era antes disso. Talvez quem é mais novo não saiba, né? Mas o mundo antes do Google Maps era completamente diferente. Imagina só você ter que pegar um mapa para fazer as coisas. E essas evoluções você pode ver numa primeira camada ou numa segunda camada. Então a primeira camada é a camada mais óbvia, que, por exemplo, te deu muito mais liberdade, produtividade e segurança. O que isso quer dizer? Liberdade. Hoje em dia eu posso ir para a China e se eu quero chegar num hotel, para o aeroporto, eu sei como chegar pelo Google Maps. Ele traça para mim o caminho. Tanto se eu vou de carro, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, ou se tem transporte público, qual o transporte público, que horas ele passa. Isso é muito mais liberdade. Ao mesmo tempo também trouxe produtividade, porque está tudo mapeado e eu sei pelo tráfego, né, que justamente pelos dados dos celulares das pessoas que utilizam e tudo mais, qual o caminho mais rápido, que horas dá mais tráfego, está engarrafado. Antigamente não tinha nada disso, você pegava o mapa, você tinha que raciocinar, tentar achar, olha, onde é que eu estou? Eu estou aqui, quero chegar ali. Ah, quanto tempo demora? Você tinha que tentar calcular, era realmente assim, outra vida, outro mundo. E mais segurança, porque você imagina também que você conduzir tendo que ver um mapa para um lugar que você desconhece, tinha muito mais erros, inseguranças na pessoa ao conduzir, então trouxe mais segurança também. Mas isso, como eu falei, é a primeira camada da inovação tecnológica. É quando alguém conta para você sobre... Eu tenho uma ideia aqui, eu vou criar um Google Maps que você pode ver que está o mundo inteiro mapeado, eu sei os melhores caminhos do jeito mais rápido, e você pensa, ah, que legal, tem essas possibilidades. A segunda camada é a parte invisível, que a gente não vê. E a segunda camada, isso que é uma das coisas mais interessantes que eu quero mostrar aqui para vocês, das inovações tecnológicas que o ChatGPT 4o pode trazer. E para isso, vamos primeiro pensar sobre a segunda camada do Google Maps. Não sei se alguém aqui já pensou enquanto eu estava falando, ou já comentou aqui embaixo, mas qual é a segunda camada? Isso aqui abre um novo leque de possibilidades. Por exemplo, o Uber, hoje em dia, se você parar para pensar,
ele só existe por uma combinação de tecnologias, incluindo o Google Maps. Então, quais são as tecnologias? Os celulares tiveram que ter aplicativos internos, né? Porque antigamente não tinha aplicativos, assim, você comprava um celular, ele vinha com o jogo da cobrinha, se alguém já jogou o jogo da cobrinha, comenta aqui também, você tinha, sei lá, só podia fazer ligações e tinha um timer, era isso, sabe? Só que a App Store, o iPhone, né? Ele que começou com isso de trazer aplicativos e pessoas externas desenvolverem aplicativos para o seu ecossistema do seu celular. Então, já começa por aí. Então, alguém pode criar um aplicativo, por exemplo, do Uber, e colocar em uma loja online que você poderia utilizar no seu celular. Depois, a rede de internet rápida, o 4G. Então, tendo internet rápida, você pode fazer esses cálculos e saber, o carro está vindo para cá, vou agendar, e o carro que está vindo, ele vir me pegar, e calcular o preço. Então, a internet possibilitou isso. E também o GPS e o Google Maps, que digitalizou o mapa do mundo. Hoje em dia, a gente tem um mapa do mundo interativo e que ainda calcula em tempo real. Então, você vê que essas três, pode até ter outras tecnologias, mas você vê que são uma das 3 tecnologias principais que possibilitaram uma gigante multibilionária empresa como o Uber existir. Se não existisse nenhuma dessas 3 coisas, provavelmente o Uber não existiria, porque não seria viável. Então, certas tecnologias destravam muitas outras tecnologias e que às vezes a gente não consegue entender no momento, que a gente só vê depois, ou em combinação com outras tecnologias. Isso que é muito louco da gente parar para pensar. Então aqui, na segunda camada, né, desde que o ChatGPT foi lançado, não sei se vocês sabem, mas em menos de um ano, né, foi um pouquinho mais de um ano, né, surgiram mais de 12 mil IAs, ou serviços que passaram a integrar IAs e começaram dizendo seus marketing e tudo mais, como se vocês já acompanham aqui o canal, vocês já viram muitas outras ferramentas que a gente já trouxe, ou até mesmo, assim, serviços que trabalham com certa coisa, como por exemplo aqui o Miro, que eu quero depois fazer um vídeo para vocês, que ele também ajuda a fazer esses mapas mentais com IA e muitas outras coisas que faz com IA também. O Canva, que já era uma empresa que fazia tecnologia de design para você fazer as coisas, agora também tem IA que te ajuda. Então muitas coisas ou começaram com IA do zero, ou hoje em dia utilizam o IA dentro. E isso tudo em um ano, um pouco mais de um ano. Agora você imagina o futuro, como é que está acelerado isso. Então, assim, se a gente fala de 12 mil IAs, no nosso curso a gente até dá um acesso para vocês a um diretório de mais de 12 mil IAs e alguns outros também, e que você pode ter acesso e ver muito mais dessas ferramentas e ver esse mundo escondido, né? E que cada vez mais a gente começa a ter noção de todas as possibilidades que as IAs podem trazer na nossa vida. E essas capacidades também estão sendo integradas à API, todas as capacidades do ChatGPT 4o. Então o que isso quer dizer? Assim como eu falei para vocês que quando a Apple criou o ecossistema deles de aplicativos, as pessoas começaram a criar outros aplicativos que geraram outras empresas e muito mais, o ChatGPT 4o ele vai estar disponível para as outras empresas ou desenvolvedores criarem suas aplicações em cima disso. Então a gente já consegue na primeira visão ver várias aplicações, mas as pessoas trabalhando ao redor do mundo com uma API, que é você dar meio que um acesso ao seu, entre aspas, dar um acesso ao seu código, à sua plataforma e utilizar essa funcionalidade dessa, consegue potencializar muito mais as criações que as pessoas podem fazer. Que é a mesma coisa que causou a revolução dos aplicativos nos celulares. Distribuir o acesso a uma tecnologia para outras pessoas criarem em cima. Se uma tecnologia já é incrível, imagine outras pessoas ao redor do mundo trabalhando com ela. Então o GPT-4, a API, eles já falaram que vai ser 2 vezes mais rápido, 50% mais barato e limites de taxa 5 vezes maiores em comparação ao ChatGPT-4 Turbo. E agora eu quero trazer aqui para vocês algumas previsões do futuro, tá? Em relação a isso. Até uma coisa muito engraçada, eu acredito que a nossa relação com línguas vai mudar. Antigamente eu até achava uma coisa interessante, que deveria existir uma língua apolítica, né? Porque hoje em dia qual é a língua mais falada do mundo? Se não me engano é o inglês, né? Sei lá, tem inglês, chinês, etc. Mas de forma geral as pessoas assimilam mais que é o inglês, que se aprende ao redor do mundo, mas ela é ligada a um país e isso pode mudar ao longo do tempo. Então uma vez até numa pira minha, eu achava assim que deveria existir uma língua que fosse apolítica, que não fosse de um país nem nada, e que todo mundo falasse. Assim também evitaria conflitos políticos, certas pessoas não falarem essa língua, ou todo mundo aprender realmente essa língua e todo mundo se comunicar. Hoje em dia, talvez com a criação dessas inteligências artificiais, não seja mais necessário essa ideia que eu tinha anteriormente, né, de existir uma língua apolítica. Não é mais necessário isso, porque já vai ter um aplicativo que vai chegar e vai traduzir automaticamente. Parece realmente um filme de ficção científica. Então, qualquer celular hoje em dia que você tiver e estiver rodando o ChatGPT, ou se você tiver um fone de ouvido que tiver o Bluetooth conectado com o ChatGPT ou com o celular, você já vai poder abrir mais barreiras. Então, por exemplo, se o Google Maps abriu barreiras geográficas,
O ChatGPT agora pode abrir barreiras de relações entre pessoas, de trabalho, de viagens, de muita coisa mesmo. Então, hoje em dia, se eu quisesse viajar para a China e saber como me locomover, agora eu posso conversar com as pessoas. Então, vai ser realmente que nem aqueles filmes de ficção científica, em que eu colocava um dispositivo no meu ouvido, a outra pessoa colocava também, eu falo na minha língua e ela escuta na mesma hora na língua dela. Imagina, isso aqui está muito em breve. Eu lembro até no passado que já tem uma ferramenta que o pessoal falava, demorava um tempo, e acho que nem foi muito para frente, mas agora com o ChatGPT já vai acontecer, assim, acho que muito em breve vai acontecer alguma inovação dessa, alguém já vai criar um fone de ouvido que você consegue fazer isso, colocar e já traduzir automaticamente, e acho que é só uma questão de tempo mesmo. Isso porque eu te falei, é uma coisa que eu estou pensando na primeira camada. Agora imagina na segunda camada da inovação tecnológica. Então muito mais está por vir. E se você gostou desse vídeo, espero que você goste desse vídeo aqui também, que acho que pode ser muito útil para você.